Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos estar dando início ao nosso culto, orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui nessa casa de oração para adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, porque cremos, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra e nós temos aprendido, Senhor, dela e buscamos aplicá-la em nossas vidas. E essa Escola Bíblica Dominical tem sido algo abençoado em nossas vidas. Muito obrigado pelos professores, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender mais de Ti. Abençoe cada irmão que está aqui nessa manhã, abençoe aqueles que estão nos assistindo pela internet, abençoe esse culto, que seja um culto abençoado e possamos sair daqui, Senhor, revestidos do Teu poder, cheios da Tua graça e cheios de sabedoria. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Nós vamos dar início ao nosso culto, tá? Eu acho que está chovendo, então os irmãos, graças a Deus, estão aqui dentro, né? Confortáveis, livres da chuva. Mas nós temos alguns anúncios. Eu gostaria de começar por esses anúncios. Nós temos aí na nossa cantina uma pizza sendo vendida lá, né? Na nossa cantina. Então já temos ali algumas pizzas para levar. Então os irmãos que quiserem já levar as pizzas já podem estar comprando e levando e guardando, né? Essas pizzas, Marcos, essas pizzas podem ser guardadas no freezer, alguma coisa assim? Até 30 dias. Eita, pizza que vai render, hein? Então, os irmãos podem estar lá guardando essa pizza, já esperando para comerem em outra oportunidade. Então, olha que bênção, né? E a gente quer agradecer aos irmãos que mais uma vez colaboraram para que todo o material da pizza fosse comprado e a gente pudesse estar aí vendendo, para estar ajudando nas obras que nós temos que fazer aqui em nossa igreja. Nós temos também, irmãos, nesse mês a campanha do Outubro Rosa. Na semana que vem nós estaremos aí finalizando esse mês de outubro. Então a gente pede para os irmãos estarem aqui, para a gente estar fazendo aí um final de mês aí, conscientizando as irmãs aí, também os homens a estimularem as mulheres a se cuidarem. Então a gente vai estar aí falando também sobre esse mês e os cuidados que a mulher precisa ter na sua saúde. Nós vamos estar nesse momento louvando ao nosso Deus. Nós temos aqui a presença da irmã Nair, né? Denair que está aqui com a gente. Deus abençoe, que bom tê-la aqui com a gente, né? Então nós temos aí essa visita. Os irmãos ali já não são mais visitas, já são aqui da nossa igreja, frequentando a nossa igreja, já estão habituados a estarem aqui. Vamos estar orando, irmãos, por aqueles que estão se preparando para batismo. Nós temos aí 3 alunos da nossa classe que têm vindo, mas também temos alguns outros irmãos que pediram esse batismo. Então estejam orando para essas pessoas que estão aí buscando fazerem parte da nossa família cristã que está aqui em São José do Baçaí, na primeira igreja batista em São José do Baçaí. Nós temos alguns irmãos, nós vamos estar orando por esses irmãos, para que Deus esteja preparando, para que eles estejam aptos a estarem se batizando no período da celebração do ato batismal, né? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus através de cânticos espirituais ao erguermos as mãos. Nós
vamos continuar de pé e nós vamos estar orando nesse momento. E nós temos aqui a nossa coluna de oração, que sempre colocamos diante de Deus nesse momento da intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet, a família pastoral. A Aline é uma irmãzinha que ela, 5 anos atrás, ela vinha à nossa igreja. E na quarta-feira e domingo passado à noite, ela esteve aqui junto com a sua filhinha. Esqueci o nome, a filha dela, Lavínia, agora eu lembrei, né? Ela voltou a morar aqui em São José do Baçaí. E ela sempre gostou aqui da nossa igreja. E quarta-feira ela esteve aqui, e como é importante a gente sentar do lado das pessoas e conversar com elas. E a Aline, ela me falou de uma dificuldade que está atrapalhando ela a prosseguir na vida cristã, a se afiliar à igreja. Eu falei: Aline, não vou falar o motivo, mas vou te colocar na coluna de oração. Então vamos estar orando. Ela está querendo muito fazer parte da família cristã, ela está querendo assumir compromissos na igreja, mas tem alguma coisa que está atrapalhando. E Deus vai estar intervindo em nome de Jesus na vida da Aline, com certeza. A Maria de Fátima, que é a nossa irmã, que era membro daqui, hoje está na igreja batista ali em Cachoeira de Maricá. Ela está internada, nós não sabemos o que ela tem, ainda não conseguimos essa informação, mas ela está internada, vamos orar por ela. A irmã Juraci vai estar fazendo uma prova, vamos estar ligando para ela. O Caio, que é o bebezinho do Pedro e da Shirley, vamos estar orando por eles. A Iraci, que é a irmã da nossa irmã Nair. A Maria Cecília, a dona Edmeia, agradecimento. Edira, ela agradece a Deus pela melhora da sua mãezinha. O Marlon, sobrinho do Wellington. O Zeca, a Leida, a Fátima, o João, a irmã Ivonete, o Cleveland, a Rosana Carrara, a Márcia Carrara, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença, Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, colocamos diante do Senhor todos esses nomes, colocamos todas as necessidades, Pai, que acompanham esses pedidos, que Tu possas estar respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. Colocamos a Tua igreja agora em Teu trono de graça também, através da oração, para que o Senhor esteja sondando cada coração nesse momento e vendo as suas necessidades. Pai, esteja com o irmão Wellington, Pai, Tu sabes a necessidade dele, Tu sabes, Senhor, aquilo que ele está enfrentando, o seu desejo de ter ali sua dificuldade resolvida. Tome Teu servo em Tuas mãos, fortalece ele, Pai. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar conosco em cada momento de nossa vida, dirigindo os nossos passos, nos orientando, cuidando de nós, sondando os nossos corações e vendo, Senhor, as nossas necessidades. Seja, Senhor, nesse momento também alcançando os lares que estão recebendo a Tua palavra através desse culto, vidas que irão também, Senhor, acessar este culto e terem a oportunidade, Senhor, de receberem a Tua palavra, de receber essa adoração que está sendo feita nesse lugar. Que as nossas orações estejam também alcançando cada coração necessitado. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Continuando a adorar ao nosso Deus, nós vamos estar entoando mais um louvor. Grandes coisas o Senhor está fazendo e o Senhor ainda vai fazer. Dessa terra, Tu és o rei desse povo, és
Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os seus filhos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo no tema Vivendo junto ao Rei. E nós vamos estar lendo no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Conta a história de um descendente de Saul, quer dizer, a história de Davi, usando de benevolência, usando de misericórdia, de um dos descendentes de Saul. Nós vamos estar lendo esse texto e refletindo em nossos corações sobre essa história. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim,
existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha casa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra lida, aplica ela em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui é uma história de alguém que sofreu um revés muito grande, alguém que nasceu para ser príncipe. Ele nasceu como príncipe, mas viveu como pobre e fugitivo. Mefibosete, ele vivia uma iminência de juízo, né? Ele era da família real. A gente pode ver aqui que ele era filho de um amigo pessoal de Davi, Jonatas, no qual Davi tinha muita amizade por esse filho de Saul, fez um pacto com ele de amizade. Seu avô e seu pai morreram em batalha, numa guerra contra os filisteus. E aí o que acontece? Naquela época era costume do rei que tomava o trono, ele sair em busca dos descendentes daquele rei anterior, que não eram da sua própria linhagem, para matar aqueles filhos que sobrassem, né, da dinastia, da família daquele rei anterior. Davi não fez isso. Só que Mefibosete, quando souberam que os filhos de Saul tinham morrido, Saul tinha morrido também, uma das empregadas, ela tomou aquela criança e tentou correr e fugir com aquela criança caiu e sofreu um acidente, uma carroça passou por cima das suas pernas e aquela criança ficou aleijado dos 2 pés. E vivia naquela iminência da fuga para não ser ali capturado e assim também morto. Aproximadamente, isso durou, desde o acidente até o encontro com Davi, de 15 a 20 anos. Então foram 20 anos de pobreza, 20 anos de medo, 20 anos fugindo de um iminente castigo. Algumas coisas a gente pode aprender aqui e aplicar na nossa vida espiritual, como exemplos daquilo que Deus também faz para conosco. Eu queria aplicar essa história à nossa vida. Aquele homem, Mefibosete, o que ele era diante de toda a sociedade e diante
de Davi? Um homem imperfeito, um homem aleijado. Ele era aleijado dos 2 pés. Quando foi perguntado, existe alguém tal, aquele servo, Ziba, ele fez questão de dizer a característica que acompanhava Mefibosete, né? Ele diz assim: existe sim Mefibosete, ele é aleijado. Nós também somos imperfeitos diante de Deus. Ninguém é chamado para estar com Ele, para fazer parte da sua mesa, para estar junto ao Rei, que é o nosso Deus. Alguém que é chamado como alguém que é perfeito diante dele. Todos nós temos as nossas imperfeições. É por isso que é importante, quando nós abordamos alguém, estar na igreja, porque olha quantas pessoas imperfeitas não vêm para a igreja. A gente acha que as pessoas, elas vêm de acordo com aquilo que Deus quer, né? Deus vai chamar aquelas pessoas apropriadas para estarem ali junto dele. Não, Deus chama aquelas pessoas imperfeitas. A gente pode ver a característica dos discípulos de Jesus. Ele não foi nos palácios, ele não foi nos eruditos, ele não foi nos sacerdotes, ele não foi nos religiosos, ele foi nos pescadores, não é verdade? Pessoas com temperamentos difíceis, ele chamou também. Muitos ali tiveram a oportunidade de aproveitar aquela oportunidade do chamado. Alguns, né, saíram decepcionados. Aquele homem, por exemplo, o mancebo de qualidade, chamado mancebo de qualidade na Bíblia, né, em alguns subtítulos, o jovem de qualidade. Aquele jovem veio cheio de qualidade, chegou diante do Senhor, demonstrou todas as suas qualidades. No final, Jesus quis pedir uma coisinha para ele: olha, agora vai e faz isso. Uma coisa te falta, ele disse para aquele jovem. E aquele jovem saiu triste da presença do Senhor, perdeu a oportunidade. Quantos perderam a oportunidade de continuarem caminhando com Jesus em seu ministério? Então, nós somos chamados imperfeitos. Mas será que depois nós nos tornamos perfeitos? Quando somos chamados? Nós permanecemos imperfeitos diante de Deus, porque é uma característica nossa. Somos seres humanos imperfeitos. Às vezes a gente procura perfeição nas pessoas, algo que a gente não vai conseguir encontrar em ninguém. Deve ser uma busca do crente. A Bíblia diz que nós temos que buscar a estatura do varão perfeito, buscar a estatura daquilo que agrada a Deus. Mas a gente alcança aqui, todos os estudiosos da Bíblia, todos os crentes em Cristo Jesus, sabem que ninguém pode bater no peito e dizer: agora eu sou perfeito. Não existe isso. Somos imperfeitos. E essa realidade da nossa vida, ela precisa estar sempre falando aos nossos corações: Senhor, eu sou imperfeito, ajuda-me nas minhas imperfeições. Ajuda-me a superar as minhas imperfeições. Aquele homem foi chamado imperfeito, continuava imperfeito junto ao rei, mas estava junto ao rei. Deus não deixou aquele homem de lado por causa das suas imperfeições. Se nós ainda continuarmos ainda imperfeitos, mesmo estando tanto tempo na presença do rei, ele jamais estará nos tirando da sua presença. Ele quer que nós permaneçamos mesmo com as nossas imperfeições diante dele. Imagina, irmãos, como não seria aquilo, a gente, né, aquela cena, e eu vou chegar até lá, de Mefibosete dentro do palácio, ali fazendo parte daquela comitiva do rei que almoçava em sua mesa. Olha, aonde ele estava? É interessante ver esse nome no qual a cidade onde ele morava tinha.
Eu estava buscando esse nome e vendo o que significava essa palavra Lodebar, sem pasto. Por quê? Era um lugar árido, era um lugar seco, era um lugar deserto, era um lugar sem vida, era um lugar de morte. Agora, a gente pode pensar a respeito disso e meditar. Olha para algum filho, olha para algum primo, olha para algum parente, olha para alguém da sua família, para algum amigo e pensa, aonde está fulano de tal? Aonde ele se encontra? Ele está no mundo das drogas? Ele está em Lodebar. Ele está nos vícios? Ele está em Lodebar, um lugar de morte, aonde há iminência de morte. Ele está longe dos caminhos do Senhor, ele está tomando decisões erradas que vão levar ele à destruição. Está em Lodebar. Não importa onde essas pessoas estejam, o rei vai buscar essas pessoas para estar ao lado dele. Pessoas que estarão acessando esse culto podem estar vivendo em Lodebar, um lugar sem vida, um lugar morto. O rei não vai lá, não vai buscar essas pessoas. O rei vai em Lodebar, vai lá no mundo das drogas, vai lá no mundo onde essas pessoas estão vivendo, no mundo sem Deus, um mundo que vai levá-la à destruição, um mundo de medo, um mundo de iminência de morte. Mas o rei vai querer ter aquela pessoa ao seu lado. Ele poderia buscar em outro lugar, lugares ricos, né? Aonde está esse homem? Está em Lodebar? Ah, não. Então deixa ele lá, vivendo naquele lugar. Deus, ele não age dessa forma. Da mesma forma que Davi ouviu Lodebar, aquele lugar sem pasto, aquele lugar de morte, aquele lugar árido. Por mais que nós olhemos para alguém que está vivendo uma vida em Lodebar, Deus vai buscar essa pessoa para viver do lado dele. Essa pessoa não perde a oportunidade de estar do lado do rei, não. Ele não vai dentro de um hospital para... Não, eu quero aquele médico, eu quero aquele advogado, eu quero aquele juiz, eu quero aquela pessoa que tem influência. Não, ele traz as pessoas lá desses lugares. São lugares mortos, lugares onde as pessoas já não têm nenhuma esperança. Se você está vivendo num lugar que não há esperança, o rei vai te chamar para estar do seu lado. Ele esperava receber esse convite lá em Lodebar. Era o rei Davi. E se a gente olhar o contexto no qual Davi estava vivendo, Davi tinha alcançado todo o poder, ele já estava estabilizado, ele já tinha conquistado tudo em sua volta, ele já tinha conquistado toda aquela promessa de Deus que estava ali nas fronteiras. Ele já tinha conquistado todas as fronteiras que tinham sido conquistadas pelos outros povos que existiam naquele lugar. Os filisteus já não eram pários mais para Davi, que era a nação que mais trazia derrota e batalhas ali naquele momento. Os filisteus já não tinham mais condição de enfrentar Davi. Davi já os superava em batalha, em todas as batalhas. Aqueles reinos que existiam ali, os arábios, né, os edomitas, se existiam alguns descendentes ainda dessas nações, os moabitas, os cananeus que porventura existiam ali, nenhum deles eram pários mais para Davi. Os estudiosos dizem o seguinte: Davi poderia ter expandido a nação israelita para ser um grande império naquele momento. Ele poderia ter aproveitado isso. Mas era desejo dele isso? Não. Ele queria só as fronteiras que Deus havia prometido a Israel.
ele já estava ali poderoso naquele momento, mas preocupado com alguém que estava vivendo em um lugar como Lodebar. Em terceiro lugar, quando Mefibosete ele chega diante de Davi, ele se surpreende e ele fala assim: Senhor. Aí Davi fala: ó, você vai ficar com toda a riqueza, todas as terras que era do seu pai. Se a gente olhar quem era Saul e a gente fizer uma pesquisa de quando Saul ele é chamado, Saul ele era o homem mais alto do povo de Israel. Ele superava do ombro para cima todas aquelas pessoas que iam até uma certa altura em Saul, era da cabeça, né, pegava no ombro de Saul para baixo. Saul era o homem mais alto que existia. Saul era um homem bonito, ele era de uma fisionomia bonita, ele tinha um aspecto bonito. Saul, ele era de uma família rica, Saul tinha riquezas, era um homem abastado, era um homem que tinha nascido em uma família com condições, era referência em Israel. Por que tudo isso aconteceu? Por que Saul ele foi escolhido com todas essas características? Porque o povo pediu um rei. Aí Deus falou assim: tá bom, vamos dar um rei segundo o desejo dele. Então tem que ser uma pessoa importante, tem que ser uma pessoa bonita, tem que ser uma pessoa grande, tem que ser alguém que realmente imponha respeito. Mas era segundo o coração de Deus? Não. O homem segundo o coração de Deus, ele estava lá no meio das malhadas, lá no meio do pasto, era um pastorzinho. Depois foi ser Davi. Esse rei todo poderoso. Aí quando Mefibosete chega diante de Davi, ele fala assim: Senhor, eu sou um cão morto. Por que o Senhor me chamou? Olha, aí a gente vê aqui como Deus, ele nos chama para estar do nosso lado, ou do lado dele, melhor dizendo, e também é uma referência àquilo que nós somos. O que nós temos para colocar diante de Deus? O que eu posso fazer para Deus, para que Ele possa me querer ao seu lado? O que eu posso oferecer para Ele? Eu tenho alguma coisa para oferecer para Deus? Tenho, Marco. Para que Deus possa chegar e falar assim: vale a pena te chamar. Não tenho. Se você parar para pensar, não tenho. Por mais que eu faça alguma coisa, por mais que eu coloque alguma coisa diante de Deus, não é nada comparado ao que Ele é. E naquele momento, Mefibosete, ele entende: peraí, Davi, por que você está me chamando? Eu sou um cão morto, eu sou um aleijado, eu sou um homem abandonado, eu sou um miserável, eu não tenho nada. De repente eu chego diante do Senhor, o Senhor me coloca tudo à minha disposição. Do nada, eu já recebo todos os bens que era da minha família, que foram confiscados na época que o meu avô e o meu pai morreram. As pessoas tomaram conta, e agora eu estou tendo tudo de volta. E é uma realidade também na nossa vida. Às vezes pessoas que perderam tudo sem a presença do Rei em sua vida, quando vão diante do Senhor, recebem aquilo tudo de volta, né? Deus, Ele restaura a vida daquela pessoa, dando aquilo tudo que aquela pessoa perdeu de volta. Quantas pessoas não recebem isso? Quantas pessoas, quando estão diante do Rei, não têm a alegria de verem as suas vidas restauradas, suas famílias restauradas, seus casamentos restaurados, sua vida profissional restaurada? E aí, por que Deus fez isso se aquela pessoa já não tinha nada? Davi, ele fez por causa da bondade. Eu quero ser bom para aquela pessoa. Ele fala isso, né? Deus, Ele quando nos chama para ser bom para conosco.
que nós fizemos alguma coisa boa para ele. Não. Mefibosete nunca fez nada para Davi. Mefibosete não seria ali nenhuma pessoa importante para Davi, tipo, né? Não, peraí, eu quero fazer uma bondade para Mefibosete, para conquistar aqueles súditos que eram de Saul. Não existia mais isso. Não existia, Saul já estava esquecido. Davi já estava diante de todas aquelas tribos que no início até não aceitaram o reinado de Davi, mas depois, quando eles perceberam que Davi era um homem de Deus e o propósito de Deus é que ele reinasse, aí eles começaram a se submeter ao reinado. Primeiro ele reinou em Judá, depois ele reinou diante de todas as tribos. Não é porque ele precisa de nós, não. Ele quer estar ao nosso lado, nós precisamos dele, por causa da bondade dele na nossa vida, que ele quer derramar. Em último lugar, o rei, ele quer viver ao nosso lado, e nós vivemos ao lado dele, fazendo parte da sua família. Imagina só o que acontecia na hora do almoço, na hora do jantar. Vinham ali Aminon, vinham ali seus filhos, né? Estavam todos vivos naquela época. Absalão, toda a sua beleza. Já preguei sobre Absalão aqui. Absalão era o homem mais bonito do reino. Ele vinha se sentar na mesa. Aí vinha todos aqueles outros filhos de Davi, se sentavam à mesa. Vinham também os generais, se sentavam à mesa. Aí durante aquela refeição, antes de começar, com certeza atrasado devia vir um barulho de madeira, um barulho de locomoção de um aleijado. Peraí, ninguém vai comer não, está faltando alguém. E aí vinha Mefibosete batendo ali no assoalho do palácio, até se sentar na mesa. E ele se assentava ali diante dos filhos de Davi, diante dos seus generais, diante das suas esposas. Ele era um igual naquele momento ali diante do rei. Por mais que sejamos diferentes, mas sejamos humildes, mas que não tenhamos nada, mas que sejamos imperfeitos, somos todos iguais diante do rei. Não tem ninguém diferente diante de Deus. Sabe que tem muitas pessoas que se acham inferiores dentro até das igrejas? Não, eu não tenho condição de fazer isso, eu sou inferior a outros irmãos. Diante do olhar do rei, todas as cadeiras eram iguais, inclusive a de Mefibosete. Porque às vezes a gente coloca a igreja de uma forma que a igreja fica elitizada. Não é verdade? Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele falou assim: eu saí da igreja onde eu era. É uma igreja que eu fui membro. Eu falei: por quê? A igreja ficou elitizada. Eu me sentia inferior no meio da igreja. Aquelas pessoas que tinham mais condição passavam por mim e nem falavam. Alguém entrar dentro da igreja pode estar vestido com a roupa que for, pode ter a condição que seja. Todos nós somos iguais diante de Deus. Ele não olha para alguém que tem mais cultura e diz assim: aquele lá é mais importante. Ele não olha para alguém que tem um dinheiro e fala assim: aquele lá é o mais importante. Ele não olha para alguém que tenha um maior conhecimento de tempo de igreja e fala assim: aquele lá é o mais importante. Não, ele olha para todos os bancos, olha para cada filho seu e diz assim:
você tem o mesmo amor que eu tenho pelos outros também. Você é meu filho. Imagina isso. Mefibosete não recebeu as terras e recebeu, Mefibosete, só uma coisa, você vai para suas terras e fique lá. Não, Mefibosete, você vai receber as terras, Ziba, você vai cuidar das terras, as terras vão ser de Mefibosete, mas Mefibosete vai comer na minha mesa. Ele vai ser meu filho. Porque eu adotei ele agora como meu filho. Ele agora vai ser como Absalão. Ele agora vai ser como Amnon. Ele agora vai ser como meus outros filhos que saíram de mim. Porque eu adotei ele e agora ele vai estar junto a mim. Independente de quem você acha que você seja, não, mas eu sou inferior e tal, não. Ele vai olhar com você com o mesmo amor que olha para cada um dos seus filhos. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Logo após nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Vamos ficar de pé, irmãos? Sonda-me, Senhor. Deserto.
Tu és bom. As palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Ele nos fez filhos porque Deus, Ele é bom. Amém. Ele queria demonstrar toda a bondade,
por nós, assim como Davi fez com Mefibosete. Senhor, muito obrigado pelo culto dessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares e que a Tua palavra, que a Tua adoração, tudo aquilo que fizemos na Tua casa possa continuar agindo em nossos corações. No nome de Jesus. Amém.